Estamos de volta. No último bloco, nós conversamos sobre algumas circunstâncias. Circunstâncias garantidas pela NGB. Mas já sabemos que não existem só 7 circunstâncias para um advérbio. Há muitas outras. Agora, nós trabalharemos mais uma circunstância. Circunstância de modo. E essa é oficial. Advérbios principais que comunicam modo. Assim, bem, mal, tal, como, depressa, devagar, adrede, de propósito, significa de propósito, debalde, inutilmente, em vão, outrossim, do mesmo modo, igualmente, dá ideia de acréscimo ou inclusão, equivalendo a também. Melhor, pior, alerta, máxime, especialmente, principalmente. Esses são bem cobrados nas provas. Existem locuções? Se há. Com assinte, de propósito, à toa, também pode ser locução adjetiva. Tudo bem? Mulher à toa, muda tudo, hein? À vontade, ao contrário, com amor, de có, em vão, gota a gota. Por acaso, alto e bom som. Grosso modo, a torto e a direito, aos trancos e barrancos, a olhos vistos, a esmo, a francesa, pouco a pouco, a pé, a cavalo, há uma infinidade delas. Legal, Cláudia. E agora? Agora, terminados em mente, esses batem recordes, né? Tranquilamente, deliberadamente, bondosamente, generosamente, cuidadosamente, paulatinamente, gradualmente, igualmente, especialmente e muitos outros terminados em mente, registrando nem todos os advérbios terminados em mente comunicarão modo, mas há muitos. Próxima circunstância, cuidado. Em certas frases, o advérbio de modo, mal, carrega uma ideia de quase negação consigo. Cláudia, como isso acontece? Sinta o texto. Ele mal consegue andar depois do esforço. É como se eu falasse, ele não consegue. O advérbio assim, além de indicar modo, pode indicar conclusão. Assim, equivalendo a portanto, por isso, desse modo, nesse caso, modernamente, ele é visto como uma conjunção conclusiva. Veja essa questão. Os organismos geneticamente modificados, o item abaixo em que o advérbio sublinhado tem idêntico desempenho sintático ao da frase acima é geneticamente. O que significa? O Brasil pretende produzir rapidamente soja transgênica. B. Vários governos condenam veemente os transgênicos. C. Atualmente, são muitas as pesquisas sobre transgênicos. Para você acertar, tem de primeiro mapear o enunciado. Os organismos geneticamente modificados. Qual é a ideia? Se você considerou o modo, o gabarito ainda não apareceu. Os transgênicos são muito bem aceitos em vários países. O Brasil deve pesquisar muito para usar os transgênicos. E aí, o gabarito D de doido. Legal? Observe o comentário. Deu uma vontade grande de marcar a letra A, é verdade? Você deve ter pensado assim. Bem,
Algo geneticamente modificado é modo, como algo foi modificado. Então, bate com o advérbio rapidamente, de modo rápido. Cuidado com enunciados. Observe de novo, o advérbio sublinhado tem idêntico desempenho sintático. Então, não era uma questão semântica. Isto é, querem saber qual advérbio está relacionado a um adjetivo, assim como geneticamente está ligado à forma adjetiva modificados. E aí, você contava com esta? Então, é um olho na missa e um olho no padre. Quando você pensa em circunstância, a banca já preparou o caminho sintático das relações dos vocábulos dentro de uma oração. Vamos continuar? A questão não era sobre a semântica do advérbio, mas sobre a sintaxe. A única opção correta, portanto, é a letra D. Pois bem, esta está relacionada ao adjetivo aceitos. Todos os demais advérbios se referem aos verbos produzir, rapidamente, condenam, veementemente, atualmente, pesquisar muito. Então, meu aluno, claro que você já sabia de tudo isso. Dica: cuidado com os enunciados. Muito bem, agora sim vamos para uma nova circunstância, circunstância de tempo. Advérbios mais recorrentes. Afinal, agora, amanhã, a miúde, que significa frequentemente. Antes, ontem, cedo, depois, enfim, entrementes. Enquanto isso, hoje, jamais, nunca. Você prestou atenção? Jamais indica tempo em primeiro mapeamento. Nunca indica tempo em um primeiro mapeamento. Mas quem decide é o contexto. Sempre, outrora, em tempo passado ou tempos passados. Tarde, já, mais, doravante, de agora em diante, logo e etc. Alguns exemplos em locuções adverbiais. Ao vivo, à noite, à tarde, de dia, de manhã, pela madrugada, em breve, de tempos em tempos, de vez em quando, um dia, certa vez, esta semana, no entanto, e etc, etc, etc. Muito bem, exemplos de advérbios terminados em mente, mas com semântica temporal. Atualmente, constantemente, imediatamente, sucessivamente, eventualmente, concomitantemente, oportunamente, terminantemente, de vez, normalmente, geralmente, comunicando frequência, temporariamente, provisoriamente, transitoriamente, semestralmente, bimestralmente, semanalmente, finalmente, mas não acabou. Não, existem muitos. Vamos, cuidado com a palavra jamais. Lembre, é um advérbio de tempo no comum. Assinale a alternativa em que o advérbio grifado expressa ideia de negação. Por esse motivo, que ora o brasileiro jura que jamais é negação. E ora o brasileiro jura que é tempo. Brasileiro pode, quem manda é o contexto, esse é soberano. Quando vem aqui, ele sempre nos visita. B, ele sempre agiu diferentemente dos outros empregados. C, eu acredito que jamais ele nos daria apoio. D, casualmente encontramos a lei que você queria. E letra E, ele talvez
tenha mudado de opinião. Não há dúvida. Por mais que você não soubesse que o jamais pode também comunicar negação, eu tenho certeza que você confiaria na sua inteligência. Gabarito C de Cláudia. Assinale a alternativa que contém uma frase em que o advérbio expressa simultaneamente ideias de tempo e negação. Meu aluno, esse é o perfeito, porque acaba com a polêmica. Perceba, falei ontem com os embaixadores. Letra B. Não me pergunte as razões da minha atitude. Letra C. Eles sempre chegam atrasados. Letra D. Jamais acreditei que você viesse. E letra E. Agora seremos felizes. Meu aluno, jamais acreditei, jamais em tempo algum. É tempo com negação, é a boa, é o gabarito. Afinal, enfim e finalmente são advérbios, também chamados de operadores argumentativos. Qual é a novidade, professora? Vamos reler? Afinal, enfim, finalmente, são advérbios que indicam tempo, mas inegavelmente apresentam um matiz de conclusão. Isso faz uma confusão, pois normalmente são usados para um desfecho de uma ideia, para uma conclusão de raciocínio. E é exatamente por essa pluralidade que o brasileiro fica confuso. Afinal, é advérbio de tempo ou de conclusão? Enfim, é advérbio de tempo ou de conclusão? Finalmente, é conclusão ou tempo? Aguarde as alternativas. Muito bem, observe esse trecho de texto que gerou a questão da FUNESP. Finalmente, a lei de uso e ocupação do solo privilegia uma ocupação mais horizontal da cidade, o que aumenta a necessidade de investimento por parte do poder público na construção de uma infraestrutura que atenda satisfatoriamente a toda a região metropolitana. Os advérbios finalmente, mais e satisfatoriamente expressam, respectivamente, a ideia de. Vamos juntos? Letra A. Finalidade, modo, intensidade. B. Tempo, intensidade, modo. C. Finalidade, lugar, modo. D. Tempo, proporção, tempo. Ou letra E. Consequência, intensidade, tempo. Já há gabarito e não está difícil depois da informação compartilhada. Gabarito B de bola. Próxima questão. Em afinal, sou homem. O elemento destacado afinal é um operador argumentativo de. Operador argumentativo usado para discussão, para defesa de tese. Valor de condição, consequência, conclusão, conformidade ou concessão? Professora, agora está fácil. Valor de conclusão. Então, meu aluno, tudo que está sendo dito está sendo cobrado nos concursos. Não gaste o seu tempo. Compromisso, foco, porque vai valer. Lugar. Mais uma circunstância protegida pela NGB. Principais advérbios de lugar. Aqui, cá, ali, aí, lá, acolá, abaixo, escreve-se, olha lá, junto, acima, afora, além,
a quem, algures em algum lugar, alhures em outro lugar, nenhures em nenhum lugar. E aí você usa algures, alhures, nenhures. Você pode até não usar, mas nós, professores, usamos lá na prova. Vamos para os exemplos das locuções adverbiais de lugar. A domicílio, com verbos ou nomes dinâmicos. De longe, de perto, por detrás, por perto, à direita, à esquerda, e etc, etc, etc. Exemplos terminados em mente: extremamente, internamente, interiormente, proximamente, lateralmente e etc. Vamos nós para a circunstância de dúvida, também protegida pela NGB. Acaso, porventura, talvez, quiçá, esse quiçá eu uso muito. Dúvida em forma de locução. Porventura, por acaso. Celso Cunha coloca por acaso entre as de modo. Terminados em mente. Possivelmente, provavelmente, supostamente, etc. OBS. O advérbio talvez exige o verbo no subjuntivo, quando vem anteposto. Ele pode aparecer posposto, Cláudia? Pode. O advérbio talvez admite que a forma verbal consista seja alterada para consente no modo indicativo. É verdade ou mentira? Certo ou errado? Você vai marcar errado porque dentro do texto ele aparece antes. Quando talvez vem posposto, usa-se o indicativo, indicando uma dúvida. Parto hoje, talvez. No entanto, segundo os gramáticos Pasquale, Maria Helena e os dicionários, o uso de talvez seguido de verbo no modo indicativo é possível, mesmo quando esse aparece antes, ok? Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Machado empregou o indicativo em talvez os gatos são, o que confirma o que? Contexto pronuncia. Quem cresce sem a intervenção da família e como crescem as magnólias e os gatos é mesmo mais matreiro que os bichanos. É isso aí. A língua, meu aluno, ela obedece ao homem. O homem entra em harmonia com esta criação. Intensidade, outra circunstância defendida pela nossa norma gramatical brasileira. Principais exemplos dos advérbios de intensidade: assaz, bastante, demais, junto, demais, mais, meio, todo, menos, nada, muito, tão, tanto, quanto, quão, quase, algo, pouco, etc. Mas cuidado, depende do contexto, meu aluno. Tem de lembrar das características de um advérbio. Alguns exemplos de locuções adverbiais de intensidade: de todo, de muito, de pouco, em excesso, por completo. Exemplos de terminados por mente, advérbios terminados por mente, comunicando intensidade: demasiadamente, completamente, altamente e etc. Cuidado! Não confunda advérbio de intensidade com pronome indefinido. E não pode confundir mesmo,
Pronome indefinido dialoga com substantivo. Advérbio nunca dialoga com substantivo. A alternativa em que a palavra muito está sintaticamente empregada como em parece muito mais fácil que o físico é a seguinte. Antes, ganha a função sintática desse muito. Parece fácil. Já daria para entender. Fácil é adjetivo. Parece é verbo de ligação. Mas essa mensagem foi alterada com a chegada do advérbio de intensidade mais. Parece mais fácil. Ok, mas não satisfeito, o autor tornou modificar. Trouxe uma outra palavra. Parece muito mais fácil. E esse muito agora modificou o advérbio mais, tornando-se advérbio também. Então, vá à procura de um outro advérbio. Muito dos que se dizem cidadãos. Letra B. Há muito ainda por realizar no Brasil? C. É muito importante este aspecto da questão? Bem acho. Ao evento compareceram muitos congressistas. E letra E, muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são. Ficou fácil, meu aluno, porque muito importante. Importante é adjetivo. Muito modificou adjetivo? Advérbio é. Legal? Nada de confundir. Comentário? Note que o enunciado pede o emprego sintático do advérbio muito, que além de ser invariável, tem função de adjunta adverbial, modificando o adjetivo fácil. A opção correta é a letra C, porque muito modifica o adjetivo importante. Na letra A, modifica pronome indefinido. Na letra A é pronome indefinido. Na letra B, há muito, muita coisa, pronome definido, ainda por realizar no Brasil. Na letra D, também será um pronome definido, assim como na letra E. Comprove isto descobrindo com quem essa palavra está se relacionando. E você verá que nessas 4 alternativas é com substantivo. Cuidado com os vocábulos, olha lá, camaleões perigosíssimos. Você vai ter de se valer do que eu disse há pouco. Se essas palavras se relacionarem a substantivos, não serão advérbios. Poderão ser pronomes, poderão ser adjetivos, poderão ser numerais, menos advérbios. Legal? Meio, mais, muito, pouco, bastante, nada, que e outros que podem pertencer a outras classes gramaticais. Por exemplo, quando se diz ele não correu nada, o nada é um advérbio de intensidade, por estar associado a correr, pois modifica o verbo. Já na frase, nada lhe dei, trata-se de um pronome definido, pois é complemento direto do verbo dar e não modifica verbo, completa. Cuidado com isto. Nada lhe dei. Legal? Se não completou, é advérbio. Se completou, não é advérbio. Só há 2 complementos verbais, objeto direto e indireto. O advérbio não completa verbo, ele modifica verbo. Substantivo, vamos nós? Olha só, o mais é um vocábulo interessante. A palavra mais, que você jura ser advérbio de intensidade, dependendo do contexto, muda a classe gramatical. Agora, mais está antecedido por um artigo, é o motivo do comentário, substantivo está. Pronome indefinido. Hoje eu ganhei mais presentes. Quantos, Cláudia? Mais presentes. Quanto, professora? Não sei, foram muitos.
Eu não sei porque está indefinida a quantidade de presente. Mas pode ser um advérbio de intensidade? Pode, por sinal é o caso mais recorrente. Fale mais, modifiquei verbo. Sou mais inteligente que ele, modifiquei adjetivo. Chegue mais cedo, modifiquei o advérbio. A palavra mais está advérbio nas 3 orações. Advérbio de tempo? Pode também. Eu não volto mais aqui. Conjunção aditiva. João mais Maria foram ao bosque. Claro que isso é um coloquialismo. O ideal é trazer a conjunção e. João e Maria. Causa. Vamos para uma circunstância já não protegida pela nossa NGB, mas protegida pela lógica textual. De tanto amor aos homens, Jesus deu sua vida. Ele estuda por necessidade. O homem suava com aquele calor carioca. Graças ao sotaque nordestino, pude reconhecê-lo. Observe, algumas locuções adverbiais causais são iniciadas pelas locuções prepositivas, em decorrência de, em consequência de. Dados do Ministério da Saúde indicam que 60 mil brasileiros morreram em 2014 em decorrência do diabetes, por causa dele. Concessão. Ele sempre chega, apesar do trânsito. A despeito dos problemas, tivemos êxito. Não obstante seu hércules esforço, o fim foi trágico. Mesmo moribundo, teve seu último desejo realizado. Observe. Note que a concessão expressa um fato em oposição a outro, sem anular esse fato. Anulá-lo. Não consegue anular. Conformidade. Segundo a moda atual, devemos nos vestir livremente. Faça tudo conforme os regulamentos. Consoante a dica do professor, devemos decorar apenas a matéria da prova. Em conformidade com o dito, nada mais tenho a acrescentar. Finalidade. Ele viajou a negócios. Só estudo por uma boa nota. Para a alegria da nação rubro-negra, a camisa 10 decidiu ficar. Esta menina só estuda a fim do primeiro lugar. Condição. Na dúvida, não ultrapasse. Sem educação, não há progresso. Só entrará com autorização. Meio. Já viajei muito de trem quando eu trabalhava em Nova Iguaçu. Por meio da pesquisa, novos resultados foram alcançados. Prefiro ir de ônibus a pegar avião. Com o sangue de Jesus, os cristãos têm acesso ao reino dos céus. Observação. Às vezes, a classificação de uma locução adverbial é tão polêmica que gera inúmeras análises. Nós sabemos, né? Veja o último exemplo de novo. Poderíamos interpretar como causa ou condição, você concorda? Veja uma questão sobre esta circunstância adverbial. Olha o exemplo. Com o sangue de Jesus, os cristãos têm acesso ao reino dos céus. Cristãos têm acesso com essa condição ou por causa disso? As duas estão valendo. Vai depender da intenção de quem elabora a questão e das alternativas ofertadas. Questão para análise. A expressão sublinhada no segmento "os americanos, através do radar", indica lugar, instrumento,
meio, causa, condição? Pois bem, o gabarito foi meio. Mas e aí? Professora, eu aprendi que meio pode ser instrumento, que instrumento pode ser meio. Como resolver esse problema quando na mesma questão aparece a alternativa B, instrumento, e a alternativa C, meio? Não são sinônimos? De um modo geral, sim. Mas olha só o que os gramáticos vêm falando. Comentário. A locução prepositiva ou as locuções prepositivas que iniciam as locuções adverbiais de meio são normalmente por meio de e através de, as quais são encaradas como sinônimos modernamente, apesar de a segunda denotar a ideia de atravessar. No sentido conotativo, a ideia de conotação vem perdendo a força no registro culto contemporâneo. Através de, nunca introduz uma estrutura que expressa o valor semântico de instrumento. Por isso, você não deveria e não deve marcar a letra B. Mas mesmo assim, meu aluno, eu digo que calma e canja de galinha não faz mal a ninguém. Muita calma nesta hora. Instrumento. Meu aluno, vamos para mais exemplos. Instrumento, ora confunde com meio, sim. Cortei o pão com a faca. Escrevi 500 páginas à caneta. Machucou-se com o martelo. Fomos expulsos à pedrada. Observação final? A diferença entre meio e instrumento é muito sutil. Todos os exemplos sugerem o uso de um objeto ou algo concreto para a realização de um fim. No caso do advérbio de meio, houve alguns exemplos tênues. No entanto, percebi duas asserções sobre meio. Quando não se trata de meio de transporte, trata-se de um processo cujo recurso utilizado permite que se vá de um ponto a outro, no espaço de tempo real ou figurado. Faça esse teste, costuma dar certo. Assunto. Ele só fala sobre política. A respeito dos problemas educacionais do país, nada tenho a dizer. Todos os brasileiros se arvoram na posição máxima de falar de futebol. Nada disse acerca de seus planos. Companhia. Contigo eu vou a qualquer lugar, mas com quem você vai preferir jantar hoje? Passei, um é só, tá, gente? Passei a noite com minha namorada pelo parque. O presidente terá de viajar sem seus ministros. Com ou sem você, preciso prosseguir em minha jornada. Preço. Só vendo minha honra por 900 octilhões de dólares. Meu carro não custou caro. Paguei barato por aquele relógio. Aqui você compra 3 por R$1. Observe, com um verbo de ligação, barato e caro são adjetivos. Os carros estão baratos, mas as motos estão caras. Olha o que eu falei, dependendo do contexto, muda tudo. Quantidade. Meu time nunca perdeu por 3-0. Foi reduzida a 4% a taxa sobre o valor dos prédios. O salário deve aumentar entre R$2 e R$5. Foram desafiados triplamente pelos americanos
mas não cederam. Referência. Comigo, as broncas são sempre intensas. Com sua esposa, aconteceu tudo diferente? Nunca fui bom aluno em matemática. Quanto a meu projeto, vai indo muito bem. Ordem. Meu aluno se classificou em segundo lugar. Primeiro, queremos dizer a todos que vamos viajar. Em terceiro lugar, o esporte é igualmente importante para a socialização. Por último, só tenho a desejar o melhor a todos vocês. Medida. O homem mede 2 metros. Nossa esperança cava poços até 20 metros. Nossa empresa cava poços até 20 metros. O atleta percorreu 10 quilômetros. Aqui você come por quilo. Peso. O homem pesa 100 quilos. A criança pesa cerca de 20 quilos. Sobrecarregamos em 30 quilos o elevador. O avião comercial, que deve pesar em torno de 1 tonelada, voa com facilidade. Matéria. Uma espécie de vinho foi feito com maçã. Fabricamos com plástico esses copos. Esta mesa é feita de mármore. Casas litorâneas vêm sendo construídas, por incrível que pareça, de bambus. Muito bem, esta questão fica para o próximo bloco. Pensando aí nas circunstâncias. Até daqui a pouco.